Olá, gente! Eu me chamo Eleonora Pereira e esse aqui é o canal Scrap Space da Lele, um canal só sobre scrapbook. E o vídeo de hoje é para eu responder a uma tag. E essa tag se chama os meus 10 imprescindíveis no scrapbook. Ou seja, eu vou ter que falar quais são os meus 10 materiais que são imprescindíveis. E quem me nomeou foi a Suzana do canal Pick and Fan. Então, fica aqui comigo para você conferir quais são os meus 10 materiais imprescindíveis. E já convido você a aproveitar e dar já um like nesse vídeo. E se não estiver inscrito, já se inscreve também. E lembre-se de ativar as notificações para sempre que eu lançar um vídeo novo, sempre que um vídeo novo for ao ar, você possa receber uma notificação. Então vem cá, ó, confere aí quais são os meus 10 imprescindíveis. Então o primeiro item é tesoura e eu utilizo basicamente essas duas tesouras. Essa aqui da Tim Holtz, a Tonic da Tim Holtz, eu utilizo pra exatamente tudo, pra fita, pra cortar os cabinhos de flores, cortar papelão. Eu utilizo ela realmente pra tudo, inclusive ela tá até perdendo o fio dela, ela tá ficando um pouco cega, porque eu realmente utilizo ela em tudo. E essa outra aqui, que é a da Carabi, é uma tesoura de precisão, eu só uso pra cortar papel, ó, ela tem a ponta mais fininha, certo? Então eu utilizo ela pra fazer recortes de papel somente, não utilizo ela em mais nada. E essas são as tesouras que eu basicamente utilizo. Tenho outras, mas essas são as mais frequentes no meu dia a dia. Segundo item é cola e eu utilizo também basicamente essas duas colas aqui. Essa aqui é uma cola de silicone líquida e eu utilizo de qualquer marca. Essa aqui é da Bambini, enfim, mas eu não me preocupo tanto com a marca da cola de silicone. Eu faço uso dela mais para itens pesados, como botões, flores. E utilizo a cola branca. Na realidade, essa cola aqui é a cola Cascorês. Eu transfiro para esse frasco, porque ela tem um bico mais fininho. E eu gosto bastante dessa cola. Ela não é tão líquida, então ela seca também com mais rapidez. Ela também serve para colar, por exemplo, botões de madeira. Mas eu prefiro utilizar de silicone, porque ela tem, eu sempre digo isso nos meus vídeos, ela tem um pegamento melhor, apesar de demorar um pouquinho mais para secar, mas ela segura naquele momento, ela fica segurando o item e ele não fica caindo. O terceiro item é régua. Eu utilizo régua muito com frequência para fazer as medidas. Medidas assim nas páginas, quando eu vou fazer mini álbuns, ou então quando eu quero centralizar alguma coisa, até para utilizar na aplicação de títulos, né? Eu coloco primeiro as letras aqui com o alfabeto que é adesivado, eu coloco as letras aqui e depois eu transfiro. Então eu faço muito uso de régua e eu optei por essa régua de metal. E é uma régua que eu tenho há bastante tempo, porque no começo, quando a gente não tem muita precisão com o uso do estilete da régua, às vezes escapa um pouquinho, ó, passa um pouquinho aqui, ela tá até um pouquinho arranhada aqui, das vezes que escapava o estilete. Então a régua de metal, ela não se danifica com o tempo, ao contrário da régua de plástico, né? Quando a gente passava o estilete com o tempo, isso aqui criando rebarbas aqui, ia ficando cheia de imperfeições e acabava comprometendo o traçado quando a gente utilizar para fazer a medição. E junto com a régua, eu utilizo o estilete, certo? Eu utilizei muito mais frequentemente para fazer o corte dos papéis, mas hoje em dia eu continuo utilizando para cortar principalmente papelão, né? Quando eu vou fazer as capas dos mini álbuns, eu utilizo papelão, então eu faço o corte com o estilete. E também para fazer raspagem de, por exemplo, giz pastel seco, quando eu preciso raspar alguma coisa, eu utilizo o estilete. Não tem uma marca específica, durante muito tempo eu usei um da Cis, eu comprei numa papelaria. Atualmente eu estou utilizando esse da Molan. Eu achei ele mais fornido, tem um cabo emborrachado, mas estava numa promoção, baratinho. E me serve muito bem. O quinto item
é a base de corte, certo? A minha tá bastante gasta, como vocês podem ver, olha, bem manchada, porque realmente eu a tenho há muito tempo e a uso bastante. Apesar de no início, quando eu comecei no scrapbook, eu não fazia uso da base, né? Eu utilizava um tampo de vidro mesmo. A base, ela acabou me ajudando mais, porque o papel ele deslizava menos, né? No vidro ele acaba deslizando mais. Além de que ela possui as próprias as diversas medições, né? Na sua área, tanto medições em polegadas como em centímetros. Então isso me ajuda no posicionamento da régua, na medição dos papéis. Eu faço muito uso da base de corte. O sexto item é guilhotina, né, e a refiladora de papel, né. Apesar de que eu ainda uso o estilete, utilizo, como eu disse para vocês, com papelão principalmente, né. Eu fui diminuindo o uso do estilete para cortar papéis, porque eu fui substituindo pela guilhotina e pela refiladora. Eu acho bem mais prático, bem mais rápido de fazer o corte com elas, né? Cortes retos que eu preciso, enfim, realizar, seja para fazer os cartões ou álbuns, eu acabo utilizando. Essa aqui eu utilizo muito também com fotografias, né? Para quando eu quero reduzir o tamanho da fotografia, eu acabo utilizando muito essa aqui, que ela é da marca Tonic. E essa aqui é uma refiladora portátil da Martha Stewart. Tem vídeo sobre essa refiladora, essa guilhotina. Eu vou deixar o cardzinho aqui para que você possa conferir e conhecê-las um pouco melhor. O sétimo item é a minha Sizzix Big Shot, certo? Que é essa máquina de corte manual. Ela foi a primeira ferramenta que eu adquiri e eu a utilizo bastante. Apesar de eu ter a silhuete, eu ainda continuo a utilizando, tanto para fazer um relevo seco, como também, principalmente também para fazer recortes. Eu acho que ela acaba sendo mais prática e mais rápida do que utilizar a silhuete. O oitavo item são esses strasszinhos, esses cristalzinhos. Eu utilizo muito, eu adoro. Eles são adesivados, certo? Então tem tanto pérola como tem esse outro aqui, ó. Tem vários e de várias cores também, de vários tamanhos. Eu adoro muito, muito. E faço muito uso deles. Eu acho que quase todos os meus trabalhos vocês veem eu utilizando esses strasszinhos aqui. O nono item é a Cornichon. Na realidade, a Cornichon é uma linha de ferramentas da We Are Memory Keepers. Eu só tenho essas duas, mas há outros modelos também. Elas fazem um acabamento nos cantos. Essa aqui faz um acabamento arredondado, então ela faz dois tamanhos de arredondamento de cantos. E essa outra aqui, ela faz um outro modelo, né, um outro tipo de acabamento. E eu gosto bastante dessas minhas ferramentas. Se eu pudesse, eu teria os outros modelos também, mas ela é uma ferramenta um pouco cara. Então, eu estou somente com essas duas e utilizo muito elas para fazer o acabamento nos cantos. E por fim, o item que eu também utilizo muito, que eu acho imprescindível, é a cartela de carimbo de sentimentos. A primeira que eu comprei foi essa aqui com sentimentos em inglês, mas assim que eu descobri cartelas com sentimentos em português, eu adquiri. E mais recentemente foi essa aqui da Lilipop Carimbos. E como não dá pra utilizar essas cartelas que são do tipo Clear Stamp sem outros materiais, eu tenho que fazer aqui a menção da base de acrílico e da carimbeira, sendo que a carimbeira que eu mais utilizo com esses carimbos de sentimentos é a Memento. Eu gosto muito de carimbos de sentimentos por conta que eu faço muito cartão e elas sempre são bastante úteis, né, nos sentimentos, ó. Tanto que essa aqui, que é uma das mais antigas, ela está bem usada, né? E é isso, gente. Esses são os meus 10 itens imprescindíveis. E eu convido agora a Tata Bio
né, a Tatá, do canal Tata Bia Scrapbook, para participar dessa tag também, mostrar quais são os 10 itens imprescindíveis para ela, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado, beijinhos e tchau, tchau!